Boa noite, galera, tudo bem? Eu aqui de novo falando com vocês, agora para o nosso segundo momento, a nossa segunda aula do Laboratório de Inteligência de Vida. Eu espero que vocês estejam bem, eu vou bem, trabalhando muito em casa e espero que vocês também estejam fazendo o mesmo, tá? Saudades de todos vocês e vamos dar continuidade então ao nosso livro. Numa determinada série, onde eu leciono, no Apogeu, eu falei sobre um gênero literário, um gênero, na verdade, proposto pela redação, muito interessante, chamado fotoreportagem. A fotoreportagem nada mais é do que uma foto em específico que traz, a partir daquele texto não verbal, ou seja, só o texto imagético da imagem, né? Uma ideia, uma mensagem, alguma coisa que nos remeta a alguma possibilidade da nossa história ou alguma possibilidade narrativa, tá? Tenho certeza que vocês também guardam muitas fotos que trazem memórias de vocês, momentos importantes, momentos que denotam, que mostram muito da vida de vocês. Hoje, por exemplo, nesse momento de isolamento social, eu fui levar mantimentos para a minha família que está em isolamento no nosso sítio. E foi um momento muito gostoso, porque eu consegui até gravar um vídeo lá de trabalho e tive com eles, né, claro, mantendo toda a distância, toda aquela questão, pois eu estou na cidade e eles estão lá. Então, mas foi um momento muito gostoso em que eu pude mostrar também para esses alunos que eu gravei a turma meu lugar preferido no universo. Meu lugar preferido no universo é esse local, né, que eu estive lá hoje. E infelizmente nesse momento, por motivo de trabalho, de ter que ficar aqui pela internet, eu não posso estar lá com eles em tempo integral, mas foi muito bom. E esse vídeo ou essa fotografia que eu tirei lá também, eles denotam muito sobre mim, mostram muito da minha realidade, daquilo que eu gosto, daquilo que eu amo, tá? Eu tenho diversas fotos, bem como eu sei que vocês também têm, que mostram muito da história de vocês. Por que eu estou dizendo isso tudo? Isso deriva ou vai mostrar para nós a nossa primeira atividade, a atividade que eu peço para que vocês façam hoje como proposta desse livro, tá legal? No vídeo, no nome do vídeo que eu postarei para vocês, que vocês vão receber agora pela plataforma YouTube, vai ter à frente lá, vai ter Live, 8º ano, 9º ano, tá? Porque essa aula é para essas duas séries, tá? E à frente vai ter lá o meu e-mail pessoal. Essa é uma forma que o Apogeu encontrou da gente arquivar o trabalho de vocês, né? Para mostrar que vocês têm feito as tarefas que os docentes, que os professores estão solicitando para vocês. Então, o que eu peço para vocês nesse momento com uma primeira atividade? Que vocês compreendam, principalmente aquilo que eu digo sempre em sala de aula, que cada um de nós já é em si, pela sua própria imagem, uma fotoreportagem. Cada um de nós, pela forma como se veste, pelos aspectos que utiliza, né? Pela forma como se expressa, pelos gostos que conserva, ele traz para nós uma possibilidade de leitura. Ao olhar para cada um de vocês, por exemplo, dentro de sala de aula, eu percebo que cada um de vocês é um ser individual e único. Como diria Raul Seixas, cada ser é um universo e cada um de vocês é um universo extenso e maravilhoso, né? Que tem muito a mostrar, não tenho dúvida nenhuma disso, tá certo? Então, o que eu peço para vocês? Eu aprendi recentemente o que era o TBT, né? Que seria uma espécie de memória. As pessoas estão polulando, colocando muitas mensagens de TBT justamente pela impossibilidade de nós sairmos frequentemente em viagens, em momentos agradáveis. O TBT então seria uma foto de uma memória. Então eu peço para que vocês peguem uma dessas fotos de vocês, aqui vocês bem entenderem, uma foto que expresse alguma coisa sobre vocês, façam uma pequena legenda explicando o que seria aquele momento e por que ele é importante para vocês, mas coisa de uma linha, tá? Só uma legenda mesmo, e não se esqueçam de colocar a nossa hashtag, tá certo? Eu recebi algumas atividades, mas não recebi de todos como eu gostaria, então peço que me enviem então para esse e-mail que eu vou colocar lá na plataforma do YouTube, a nossa hashtag Fique em Casa Apogeu NH. Tá legal? Tranquilo? Compreenderam a atividade? Para quê? Para que a gente se mostre um pouco, para que a gente possa mostrar que esses lugares ou essas pessoas nos são importantes e fazem parte da nossa história. Estou fazendo essa atividade baseado no livro de vocês e aí trago, de acordo com o livro,
algumas perguntinhas importantes sobre isso. Olha só, é possível, uma pergunta, uma reflexão, uma provocação para vocês, é possível saber a história de cada um por detrás de uma imagem? Né? Nós acabamos de conversar sobre isso. O que vocês acham? Fica para reflexão, tá? Claro que a imagem pode trazer muitas possibilidades de leitura, mas muitas vezes também ela pode simplesmente ficar muito reducionista. Ou a gente vê muitas vezes também nessas plataformas de vídeo e de fotos, as pessoas não sendo, digamos, tão sinceras ou se adaptando muito para tirar uma foto, né? Ou uma maquiagem, ou até mesmo um sorriso, né? Contando um pequeno caso para vocês, eu tinha um professor de física no ensino médio que a gente morria de rir dele, porque ele era um cara extremamente legal, conversado, brincando o tempo todo, né? Isso no corredor, né? Então uma vez ele estava brincando no corredor, rindo, não sei o que, na hora que ele foi entrar dentro de sala, passou o limite da porta, ele tá... Bom dia a todos, vamos ter aula agora. A gente, que isso, cara? Nossa! E ele era assim mesmo, né? Dentro de sala, ele era um cara meio duro, meio sério demais na nossa visão, né? Por que as pessoas se adaptam frequentemente às suas possibilidades, ou seja, de trabalho, ou seja, de uma rede de fotografias, né? Então, será que a gente pode realmente conhecer completamente a história de alguém por detrás de uma imagem? Fica a reflexão para vocês, tá? Mas não deixem de pensar que a gente também pode trazer e aprender muitas coisas através desse texto não verbal. Então façam essa primeira atividade com uma memória de vocês, tá legal? É um TBT, uma coisa que foi um dia muito importante para vocês, ou com tal ou qual pessoa. Coloque uma pequena legenda e a nossa hashtag Fiquem em Casa ApogeoNH. Mandem para meu e-mail que eu vou arquivar, ok? A nossa segunda atividade é também uma indicação, ela está no livro de vocês e eu quero que vocês então abram também a plataforma YouTube e procurem uma parte de um filme muito interessante. Escrevam lá cena fita do filme Como Se Fosse a Primeira Vez, né? Para quem não viu esse filme, fica a dica, é um filme muito interessante, né? Que trata de uma relação entre um homem e uma mulher, é uma comédia romântica, tá? Para quem não viu, vale a pena ver, tá? E essa mulher, ela tem uma dificuldade de memória, né? E esse rapaz tenta então conduzir sua vida e conquistá-la a cada dia. É um filme muito bonito mesmo, vocês vão ver no vídeo, tá? Um videozinho de 4 minutos e pouco. Então vejam esse vídeo, se quiserem vejam o filme, claro, fica a indicação que vale a pena, tá? E nesse vídeo, então, a partir desse vídeo, o livro de vocês propõe algumas perguntas também que eu deixo aqui agora para nossa reflexão do nosso laboratório de inteligência de vida, tá legal? Como eu disse, essa personagem feminina, ela tem, sem dar spoiler, né, mas ela tem uma dificuldade mnemônica, uma dificuldade de memórias, tá certo? Então a história dela, ela termina quase que diariamente, né? É uma coisa muito triste e muito bonito de se ver o que esse apaixonado por ela tenta fazer com a vida dela e com a vida dos dois, obviamente, tá? Então fica a dica. Vamos às perguntinhas que o livro deixa para vocês? Olha só, vamos refletir. O que mudaria nas nossas vidas se nós não tivéssemos a nossa memória ou a nossa história, né? Se nós não soubéssemos a nossa própria história, quem nós seríamos, né? Ou se a nossa história, principalmente essa questão, queria que vocês pensassem, né? Se a nossa história fosse agora contada por um outro alguém, por uma outra pessoa, um biógrafo ou uma coisa assim, como ela seria contada? Já pararam para pensar nisso? Né? Cada um de vocês aí que estão vendo e ouvindo esse vídeo agora, se vocês fossem ter a sua história contada por uma outra pessoa, como eles contariam a sua história? Né? É um caso de biógrafos. Muitas vezes a gente sabe que o que há na biografia não representa exatamente a realidade, né, do que foi aquela personagem histórica, mas muitas vezes apresenta traços positivos ou traços negativos,
mas conta a partir do olhar do biógrafo, do olhar da pessoa que está escrevendo as nossas histórias. Então vamos parar um pouco e pensar o que a gente está fazendo da nossa vida, do nosso dia a dia, em que as nossas atividades, as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos gestos, os nossos abraços, o nosso carinho estão marcando as outras pessoas, né? O que cada um teria para dizer de nós? Se hoje a nossa vida se encerrasse, tá? Se eu tivesse, por exemplo, na impossibilidade de estar com vocês no futuro, tá? O que vocês diriam do professor Rafael Locke, né? Eu não falo isso pela vaidade, né, de muitas vezes você querer que só contem as coisas boas, etc. Eu falo refletindo realmente sobre aquilo que é a vida, né? O que eu deixo para vocês e o que eu recebo de vocês. Reflitam sobre isso então. O que vocês têm deixado na vida dos outros, dos seus entes queridos, tá? Dos seus amigos, né? Da vida, do mundo, tá? E vamos pensar a partir de agora o que seria a nossa vida se ela fosse contada por uma outra pessoa, tá bem? Aguardo então a atividade de vocês. Beijos, muitas saudades e até mais!